Senhor Jesus para todos, graças a Deus. Mais uma oportunidade concedida por Deus de estar no canal Boa Semente. Eu peço aos irmãos que compartilhem, se inscreva e em nome do Senhor estaremos todos os dias para a glória de Deus, falando do amor do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a função do Espírito Santo. Vimos que o Espírito Santo é aquele que nos capacita e conduz a nossa vida cristã. Vamos aprender a verdadeira ênfase que Jesus dá na obra do Espírito Santo. Nós vamos ler aqui em João, capítulo 14, versículo 17, que diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É uma bênção maravilhosa de nós sabermos que só quem pode receber o Espírito Santo é aquele que deixou o mundo e o pecado. Aquele que um dia aceitou a Jesus como Salvador da tua alma, deixou tudo aquilo que desagrada o Espírito de Deus, e o Senhor então o Espírito de Deus mora dentro de nós. Somos o templo do Espírito Santo que o mundo não pode receber. O Espírito Santo é só para aqueles que vivem na presença do Todo-Poderoso. Aonde a palavra de Deus diz que porque não vê, nem o conhece, que é o mundo. Ele não vê, nem conhece, nem pode sentir, porque o Espírito Santo habita no templo que realmente é santo, que é limpo, que é transformado por Deus. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então essa é a promessa do nosso Cristo, que ele disse: eu vou para o Pai, mas enviarei um Consolador, e esse Consolador é o Espírito Santo, que tem que permanecer em nossa vida, se nós estamos na presença do Senhor. Graças a Deus. Capacitando José para a interpretação do sonho de Faraó. Nós podemos entender que quando José ele foi usado por Deus para estar interpretando o sonho de Faraó, ele teve que ser realmente um jovem usado na mão de Deus, usado pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus nos traz aqui em Gênesis capítulo 41 e 24. Graças a Deus. Que diz assim: e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Notificou-o a Faraó. E José, a Bíblia diz que José interpretou o sonho de Faraó, explicando para ele tudo o que ia ocorrer. 7 anos de fartura e 7 anos de fome. O próprio Espírito Santo, usando José, ele pôde explicar para Faraó o seu sonho, a qual ninguém conseguiu interpretar. Então, o valor do homem e da mulher que tem o Espírito Santo é muito importante, porque aquilo que o mundo não sabe, que não pode entender, conhecer, o homem de Deus, a mulher de Deus, através do Espírito Santo, ele pode compreender. Graças a Deus. Deu habilidade, a inteligência para o serviço a Bezalel e Eliabe. Nós vamos ler aqui em Êxodo, capítulo 36, versículo 1, que diz:
Assim trabalharam Bezalel, Oholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Então, esses dois trabalhavam na obra de Deus, tudo que eles iam fazer, eles estavam ali a serviço, com inteligência, habilidade, mestre de obra. Tudo que ia fazer na obra do Senhor, estavam esses dois jovens, Bezalel e o Oholiabe. O Oholiabe, ele era ajudante, e o Bezalel sempre estava na frente, mestre de obra, ao serviço do Senhor. Então, tudo isso, essa habilidade, essa inteligência, é o próprio Espírito de Deus que usa. Quando você vê um homem, uma mulher, ela está na obra do Senhor, um obreiro, uma obreira, mas se não tiver o Espírito de Deus, não tem habilidade para fazer a obra do Senhor, o querer de Deus. Uma irmã do círculo de oração, um irmão responsável à obra do Senhor, dirigente. Aqueles que tomam conta de jovens são regente, que estão ali para aconselhar, para ajudar. Com certeza, não é um homem natural, uma mulher natural, mas sim o Espírito de Deus tomando aquela vida nas mãos do Senhor, tudo corre bem, porque está na direção do Espírito Santo. Capacitando Gideão na liderança. Nós sabemos que a obra do Senhor, ela precisa de homens, de mulheres cheias do Espírito Santo para fazer o que o Senhor ordena dentro da sua obra, e tem que estar capacitado. Gideão, ele era um homem que tinha liderança. Juízes capítulo 6, versículo 34, que diz assim: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abieritas se ajuntaram após ele. Vemos que a liderança dele foi grande, que só nele tocar aqui a buzina, como foi ordem de Deus, depois de ser cheio do Espírito Santo, foi revestido, e ele venceu os midianitas através do poder do Espírito Santo. Nós temos, irmãos, que tomar essas atitudes dado pelo Espírito de Deus, deixar o Senhor trabalhar em nossa vida, dando força extraordinária para Sansão também. Quem deu essa força? O Espírito de Deus. Juízes capítulo 14, versículo 6, que diz: Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que ofendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem o seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Importante, coisa maravilhosa que o nosso Deus ele faz. Ele dá autoridade, ele usa a boca do homem e da mulher, a força, como Sansão. Então, Sansão, ele recebeu uma força de Deus, através do Espírito Santo, para ele nunca ser um derrotado, mas sempre vencedor. Essa foi a força que Deus deu para Sansão. Graças a Deus. A maneira que o Espírito de Deus se manifestava na vida de Sansão era extraordinária. Algo mesmo de Deus, que deixava as pessoas até mesmo admiradas de tanta força que Sansão tinha em sua vida, através do Espírito Santo de Deus.
vos ensinará e vos lembrar. Vos ensinará e vos fará lembrar. Em João 14, glória a Deus. Em João capítulo 14, 26, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo é um Consolador que o Pai ele enviou para estar conosco e nos ensinará todas as coisas na face dessa terra através da sua palavra. Nós entendemos que sem o Espírito Santo, o homem e a mulher não conseguem vencer o pecado, vencer a maldade dessa vida. Porque quando nós éramos mundanos, que nós não tinha ainda o entendimento do Espírito Santo, da palavra de Deus, nós éramos uma pessoa que pensava e falava, agia da maneira que nós achava que deveria ser. Mas quando nós temos o Espírito Santo, tudo muda. Porque é a verdade, é o Espírito de Deus na vida do ser humano. Aí nós oramos e pedimos, Senhor, a direção. O que nós vamos fazer? O que nós vamos agir? Nós temos que ter, vamos se dizer, um freio em nossa boca, porque nós somos o templo do Espírito Santo e temos que dar uns bons exemplos na face da terra. Nós temos assim um exemplo maravilhoso de Cristo, que em todo lugar que ele estava, ele se misturava com as pessoas para pregar a palavra do Pai. Mas ele não caía em contradições, sim, sendo filho de Deus, mas ele deixou para nós essa direção tão maravilhosa através do Espírito Santo, para nós seguirmos. E nós temos que tomarmos essa atitude de servo de Deus, de serva do Senhor, pela palavra de Deus, com instruções, porque o Espírito Santo, ele é o nosso professor. E nós temos que pedir a misericórdia do Senhor para ter essa direção divina. Deus. O Espírito de Deus é nosso professor e nosso tutor, para que possamos compreender os ensinos da lei de Moisés, dos profetas e do próprio Cristo. Sem a iluminação do Espírito Santo, eles nunca teriam compreendido a obra redentora de Cristo e sua função como seguidores de Jesus. Além de nos ensinar, o Espírito nos lembra de tudo que Cristo nos prometeu. Como eu estava assim falando, que nós temos que ter essa direção do Espírito Santo, por quê? Porque ele deixou tudo para nos seguir. Deixou tudo para nos seguir. E isto é importante, que nós lemos a Bíblia, busquemos o Espírito Santo para nós seguir tudo pela ordem divina. Além de nos ensinar, o Espírito Santo nos lembra de tudo que Cristo nos prometeu. Então, o Senhor prometeu para nós que Ele iria para o céu. Mas Ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador para vocês não ficarem desamparados nem órfãos. Senão não teria direção, irmãos. Se não tivesse o Espírito Santo. Nós temos exemplo ali dos próprios discípulos, que quando Cristo morreu, que foi sepultado, eles ficaram sem direção. Eles voltaram a pescar. Outros foram andando pela rua sem direção, reclamando, como aqueles dois no caminho de Emaús. Eles foram tristes, abatidos, porque eles não esperavam
que ia se cumprir o que Cristo falou. Então, para nós ter esse ensinamento, nós temos que ler a Bíblia. Jesus, ele prometeu e ele mandou o Espírito Santo. Ele falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Isso nós temos que repetir, irmão, sempre. Sempre repetir, porque são palavras divinas. São palavras de Cristo que ele prometeu. Que ele não ia deixar nós desamparados. Então o Espírito Santo ele veio para quê? Para usar o homem e a mulher na face da terra. Sim, que nós temos que ouvir a palavra, aceitar a Cristo, obedecer a palavra do Senhor para o Espírito de Deus entrar e morar dentro de nós. Então, depois que o Espírito Santo ele entra, ele vai fazer morada em nossa vida e com certeza ele vai nos usar com poder e autoridade se nós der lugar para o Espírito de Deus falar em nossa boca, usar a nossa vida no querer de Deus. Nós vamos ler Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Jeremias, ele se humilhou, reconhecendo que não merecia ser perdoado, mas incansável, amor de Deus e sua misericórdia são maiores de qualquer pecado. Ele promete a nós perdoar. Por ele nos perdoar, que ele enviou Cristo. Viver uma vida tão sofrida aqui nessa terra, o nosso Cristo vivo, para dar a vida, para nos dar salvação. Então Deus já prometeu em nos perdoar. E graças a Deus, aqueles que dão lugar, aquele que pede a misericórdia do Senhor, Jesus já é o Redentor, que ele perdoa os pecados do pecador. Graças a Deus. Como receber o Espírito Santo? O cristão recebe o Espírito Santo no momento do novo nascimento. Mas muitas vezes é difícil identificar o momento exato que isso ocorre. Nada que façamos nos tornará digno de servos, templo desse Espírito, mas pela graça e por amor, ele faz morada em nós e nos faz filho de Deus. Os irmãos entenderam que bênção maravilhosa, promessa do nosso Deus, que ele deixou já escrito em sua palavra, essas maravilhas para aqueles que temem a sua palavra. Nada que façamos nos tornará digno de servo, templo desse Espírito, mas pela graça e por amor, ele faz morada em nós e nos faz filho de Deus. Então, como eu já tinha expressado para os irmãos, templo do Espírito Santo, isso é por amor de Deus, pela misericórdia de Deus, não porque somos dignos, porque merecemos, não, mas é porque o Senhor Jesus prometeu e ele cumpre a sua palavra, ainda faz-nos filho dele, filho de Deus, ainda promete para nós morar na glória, se nós permanecermos. Então, o Espírito Santo, irmão, é importante na nossa vida de cristão. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é quando você... Não é aquele toque que você sente dentro da casa de Deus. Às vezes nós sentimos na oração, dá uma oração fervorosa, uma campanha, batismo com o Espírito Santo, você até sente ali, dá glória a Deus, sente alegria. É um toque do Espírito Santo, uma visita do Espírito Santo. Mas o importante é ser cheio. Cheio do Espírito Santo é aquele que todo momento você está preparado para a obra de Deus. Todo momento você está preparado para pregar a palavra de Deus. Todo momento você está preparado. Se tiver alguém oprimido por esse espírito imundo, você está ali na disposição. Pois você é um vaso
nas mãos de Deus. E nós temos que ser vaso de honra para o Senhor usar em todo momento a nossa vida. Nós tem sempre que dizer: eis-me aqui, Senhor, faz de mim o que o Senhor quer. Louvado seja Deus. Muitas vezes pensamos naquela que chora e se expressa no louvor, que prega eloquentemente, que ora com muito fervor. Uma pessoa que entrega a palavra no culto ou que ora em línguas, opera sinais. Ser santo não é nome, é um atributo. O principal atributo do Espírito é o mais destacado ao longo da Bíblia. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus precisa ser santa. O maior sinal de estar cheio do Espírito é a santidade. O que chama atenção para a pessoa que não serve a Deus é de ver um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, chama atenção. Porque vê a diferença daquela pessoa quando louva, quando prega, quando dá um testemunho, quando fala do amor do Senhor. Há diferença. Porque há santidade na vida da pessoa cristã que serve ao Senhor em espírito e em verdade, do que aqueles que servem a Deus de qualquer maneira. E o Espírito de Deus não se agrada. Então nós temos que ser realmente, como diz a palavra do Senhor, cheio do Espírito de Deus e precisa ser santo. O maior sinal é de estar cheio do Espírito, que é a santidade. É a santidade. A Bíblia diz que sem santidade a qual ninguém verá o Senhor. Porque lá no céu todos são santos. Deus é santo, Jesus é santo, o Espírito Santo, ele é santo, puro, verdadeiro. E aquele que serve ao Senhor também tem que andar em santidade. Isto é a palavra do Senhor que nos afirma. E a palavra que nos ensina e nós temos que andar por ela. Em nome de Jesus. A evidência de uma pessoa cheia do Espírito, nós vamos ler também. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui em Gálatas, capítulo 5 e versículo 22. Que diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o servo de Deus que tem o Espírito Santo, ele tem que ter esses frutos do Espírito. Ele tem que ter caridade, amor, gozo e alegria, paz, tranquilidade, longanimidade, a pessoa ser longânime em falar, em pensar o que vai dizer. Alguém fala, às vezes até maltrata, com palavras torpes, às vezes, com palavras que te ofendem. Mas você vai fazer o quê? Como você tem o Espírito de Deus, você é cheio do Espírito Santo, você vai parar, pensar o que você vai dizer, se servir. Se realmente resolver você responder na hora, você responde com palavras realmente dirigidas pelo Espírito de Deus. Se não, cala-te, é melhor. Porque calando, você vai vencer o inimigo. Mas se nós falarmos palavras que às vezes pode sair como humano, sair palavras que vai ofender a pessoa, é melhor ficar calado. Porque grande é a vitória em sua vida. A benignidade é a pessoa ser boa, pessoa do bem. E Deus, nós sabemos que o Espírito de Deus, ele nos ensina nós ter bondade, fé, mansidão e temperança. Então, tudo isso, eu creio que
vai na temperança. Que se você é um cristão que para pensar, você é uma pessoa que tem fé no Senhor, você quer dar um exemplo realmente de um verdadeiro cristão, de uma cristã, você vai meditar que não deve ser áspera nas palavras, mas com mansidão, com fé, com bondade e temperança. Com certeza o Espírito de Deus vai se alegrar muito. Quem sabe vai ganhar até aquela alma que te ofendeu para Jesus através do teu testemunho. E o Espírito de Deus vai se agradar. Como ser cheio do Espírito Santo? Uma das principais formas de ser cheio é pelo meio da graça. As disciplinas espirituais, uma vida de oração, intimidade com Deus e a leitura da palavra. Isso é muito bom. Nós termos disciplina é muito importante. Porque se você está na casa de Deus e às vezes faz alguma coisa que não agrada ao Senhor, e o pastor chega para nós e vê que não está certo o que estamos fazendo, e recebemos uma disciplina. Essa disciplina não é para nós ficarmos com raiva, irado, ou até mesmo pensar em afastar dos caminhos do Senhor. Quem tem o Espírito Santo não pensa assim, porque está dizendo que pelo meio da graça, se nós estamos pelo meio da graça, com certeza nós vamos entender que vai nos ajudar a edificar. A disciplina vai nos ajudar a vencer e consertar a nossa vida, nos converter. Através da nossa conversão, nós vamos compreender que precisamos ser mais espiritual. E o Espírito de Deus vai permanecer em nossa vida. E a leitura da palavra de Deus tem que permanecer em nossa vida. Onde nós aprendemos a ser cada dia servos de Deus fiel. Deus abençoe. Eu creio que os irmãos entenderam. E comigo os irmãos vão estar meditando em cada instante, em cada momento, a palavra de Deus. Acompanhe quando você estiver juntamente nesse canal Boa Semente. Acompanhe na Bíblia os versículos também para nos ajudar cada dia, irmãos, estarmos na presença do Todo-Poderoso. Nós vamos orar para Deus continuar nos abençoando. Maravilhoso e Deus eterno e poderoso. Santo é o seu nome, grande é o nosso Deus. Aqui estamos mais uma vez, querido Pai, para que o Senhor venha perdoar, meu Deus, todos os nossos pecados perante a sua face. Porque eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é tremendo, justo, que tudo pode realizar, Senhor. Meu Deus, toma nas tuas mãos o teu povo que está do outro lado, Cristo vivo, que precisamos da sua misericórdia, precisamos cheio do Espírito Santo, precisamos do Espírito de Deus para nos caminharmos, precisamos do Espírito Santo para nos entender a tua palavra, para nós sermos aquele servo, aquela serva de oração, de entendimento espiritual, de sabedoria do alto, meu Deus. Tenha misericórdia, opera a maravilha, Cristo vivo, que através do Espírito Santo, muitas almas venham se converter, muitas vidas, Senhor, venham receber vitória no seu lar, na sua família, meu Deus, parentesco, Senhor, de perto, de longe, até umas criancinhas que estão crescendo, que precisa, meu Pai, entender que a palavra do Senhor é o nosso caminho, é a verdade, é a vida. Meu Deus, em todo momento que nós andarmos, que nós entendermos, temos que ter a palavra do Senhor. Ah, Espírito de Deus, aquele que está enfermo, cura, meu Pai. Cura, Senhor, estas vidas que precisa tanto da tua mão divina, alcançar, meu Pai, onde quer que esteja, no lar, no hospital, meu Deus, até mesmo nas calçadas,
as vidas que até mesmo estão sem direção, as vidas que estão, ó Pai, atribuladas nesse momento, mas o Espírito de Deus possa tocar fortemente nesse coração, meu Pai. Tenha de misericórdia, nos dê força, nos dê entendimento, para nós estarmos, meu Pai, na consagração, no jejum, na oração. Meu Deus, que o Espírito Santo nunca, Senhor, venha se afastar da nossa vida, mas que nós venhamos zelar, porque o Espírito de Deus é importante de estar, meu Pai, morando dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Senhor, tenha misericórdia, abençoa, meu Pai, aqueles que estão, meu Pai querido, até mesmo, Senhor, com a Covid-19, e eles saíram do hospital, estão em casa, mas estão, Senhor, numa dificuldade muito grande de respirar, meu Pai. Dai a vitória a esta vida, aqueles que estão ali, Senhor, com o pulmão infectado, que o Senhor, meu Deus, passa a gota do teu sangue e dá grande vitória através do Espírito de Deus. Toca nesta vida, Senhor, para que esta família venha ser alegre, feliz, através da tua palavra, da oração, recebendo vitória das tuas mãos, Senhor. Tenha misericórdia, nos dê, meu Pai, cada dia o discernimento, Senhor, do Espírito Santo, para nós não se embaraçar com as coisas desta vida, mas que nós tenhamos visão espiritual, visão, Senhor, meu Deus, como diz tua palavra da águia, que nós possamos, meu Pai, contemplar de longe, meu Deus, as astutas ciladas do inimigo da nossa alma. Senhor, também te peço, Deus, que o Senhor revele, meu Pai, os mistérios divinos, meu Deus, as revelações profundas, meu Pai, do teu Santo Espírito em nossos corações, em nossa vida, para que toda palavra do Senhor venha edificar, meu Pai, a nossa alma, o nosso espírito, meu Deus, para que nós tenhamos, meu Pai, edificação cada momento para a tua glória. Jesus, confirma estas bênçãos gloriosas em cada coração que receber esta palavra, que receber, meu Deus, essas instruções do Espírito Santo, através, meu Deus, da oração, Cristo amado. Confirma as tuas bênçãos poderosas. É o pedido, Pai, certo estou, da tua resposta, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica conosco, meu Pai, fica com esse povo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Também apresente em tuas mãos os inscritos, meu Deus, que tenham, Pai amado, ajudado a nós, que tem, Senhor da glória, se inscrito neste canal Boa Semente, que o Senhor vá ao encontro deles, ó Deus, aquilo que eu não posso fazer nada por eles, mas o Senhor pode. Visita eles e confirma a grande bênção para a tua glória, em nome do Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus é tremendo, Deus é justo, e nós já agradecemos por tudo e o que o Senhor tem feito em suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, receba a paz do Senhor Jesus. Deus o abençoe a todos.